Continuando a nossa série de sermões das bem-aventuranças, hoje nós vamos falar da felicidade do misericordioso. A felicidade do misericordioso. Nós já falamos sobre os pobres de espírito, nós falamos sobre os que choram, também nós falamos sobre os mansos e falamos também sobre os tem fome e sede de justiça. E hoje nós vamos falar da felicidade do misericordioso. Dentre as muitas histórias que se conhece a respeito de Napoleão, existe uma que é realmente impressionante. Um jovem oficial do exército imperial tinha sido condenado à morte, e a mãe do soldado, derramando em lágrimas aos pés do imperador, suplicou o perdão para o filho. Napoleão, de pronto, recusou, alegando tratar-se de um reincidente, razão pela qual a justiça exigia a morte do réu. Desesperada, a mãe, argumentando, disse-lhe: "Eu não peço justiça para o meu filho, majestade. Eu peço misericórdia. Senhor, misericórdia." Replicou o monarca: "Ele não merece misericórdia." Ela, porém, insistiu, dizendo: "Eu sei, Senhor. Se ele a merecesse, não seria misericórdia, seria justiça." Tocando-lhe, porém, o coração essa verdade, Napoleão respondeu: "Eu farei misericórdia." Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus capítulo 5. Nós vamos ler os primeiros 7 versículos. Mateus capítulo 5, versos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: "Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia." Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, maravilhoso Deus de infinita graça e bondade, estamos aqui reunidos em Teu nome para louvar o Teu nome, para que o Teu nome seja engrandecido. Nós somos gratos pelo privilégio de poder estar na Sua presença. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer o grande valor que o Senhor tem em toda a criação. E o privilégio de podermos Te conhecer através da revelação da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou sem merecermos. Ajuda-nos a discerni-la, porque o Teu Santo Espírito que está em nós não venha a se entristecer, que o Teu Santo Espírito não venha a deixar de estar atuando em nossas vidas. Precisamos de Ti constantemente. Dependemos de Ti 100%, e sabemos disso. Toda honra e toda glória é destinada ao Senhor. Usa Teu servo para discernir a palavra e poder aplicar em nossas vidas. Que os corações aqui esta noite possam sair regozijando com aquilo que venha a aprender acerca de Ti, porque é o Senhor que fala aos nossos corações. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7.
o homem misericordioso em Cristo. Um homem deveria ser misericordioso. Se você se sentir que o convém ser humilhado e que o convém ficar frente a frente com esse espelho, o qual não somente mostra aquilo que você é, mas também o que você é à luz do padrão divino para o crente, então você terá o direito de sentir-se esperançoso quanto ao seu estado de condição. Mas, se você porventura sentir aversão a essa espécie de coisa, impaciência diante dessas sondagens, desgostoso diante dessa análise, isso simplesmente significará que você não tem nada a ver com o homem descrito nas páginas do Novo Testamento. Um homem que é crente autêntico nunca murmurará por ser humilhado. Essa bem-aventurança lembra-nos as verdades centrais que são que o Evangelho dá ênfase à questão do ser e não à questão do fazer. Falamos isso hoje pela manhã. Ele dá mais importância às nossas atitudes do que às nossas ações. Explicando melhor, tudo que você vai fazer para a honra e glória do Senhor, você tem que fazer pelo que você é e não pela o que você quer fazer para demonstrar a Deus que você pode fazer. Mas você tem que transformar o seu ser. O seu próprio eu tem que ser humilhado, rebaixado, para que você faça tudo para a honra e glória do Senhor. E as suas atitudes, as suas ações, têm que ser voltadas para a honra e glória de Deus, que lhe deu tudo o que você tem. Se você não tem nada, você tem tudo quando você tem Deus. Não se espera que controlemos o cristianismo, mas se espera que o cristianismo venha a nos controlar. Precisamos aprender isso. Quando Paulo disse lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. É como se Paulo tivesse dito, é Cristo quem me controla e não eu mesmo. E assim como Paulo diz isso, você também que tem que dizer, é Cristo quem me controla, não sou eu que me controlo. Muitas vezes nós achamos que somos nós, que agimos por nossa própria força, que nós podemos direcionar a nossa vida do jeito que nós achamos que é melhor. Mas precisamos olhar à luz da palavra, à luz das Escrituras, à luz do Evangelho, como devemos ser como cristãos. As bem-aventuranças são tão perscrutadoras, tão investigativas, que nos deixa estarrecidos, estupefados diante da palavra, quando nós mergulhamos nela e conseguimos discernir o que ela tem a nos dizer. Vivemos proclamando se somos mesmo ou não humildes de espírito, se nos lamentamos chorando ou não, se somos mansos ou não, se temos fome e sede de justiça ou não. A pergunta específica que cabe aqui é: somos misericordiosos? Então, o que é misericórdia? O que significa isso? Misericórdia é especialmente associada aos homens em sua miséria. A misericórdia contempla as miseráveis consequências do pecado. A misericórdia realmente aponta para um senso de compaixão. Ela entra em parceria com o desejo de aliviar os sofrimentos. Assim sendo, o crente é alguém dotado de senso de piedade. Você e eu temos que ter esse senso de ser piedoso.
A piedade no sentido da palavra de ter compaixão de alguém e olhar para o sofrimento das pessoas, mas ser transformado pela palavra e agir naturalmente como pessoas bondosas, com benignidade à pessoa que está do seu lado, a pessoa que está necessitada. Mas misericórdia não é só isso, nós vamos ver mais adiante. Possuir um espírito de misericórdia equivale à atitude exibida quando você subitamente se vê em posição de domínio sobre outrem que havia transgredido contra a sua pessoa. O seu domínio, a força diante de alguém que você pode punir ou não punir, que você pode ter compaixão ou não ter compaixão. A grande ilustração bíblica está na parábola do bom samaritano, e todos nós a conhecemos. Ele teve misericórdia e os outros dois tiveram dó e compaixão. Passaram de largo, de longe. Só olharam e disseram assim, que dó desse jovem que está aí caído e todo machucado. Tiveram compaixão, dó, mas não tiveram ação. E a parábola do bom samaritano fala acerca disso. E o envio do Filho unigênito ao mundo, por parte do Pai, que é o maior exemplo que podemos observar. Por quê? Porque isso envolveu a mais terna misericórdia. Deus viu o nosso deplorável estado. Quem somos? Como estávamos? Deus viu o nosso sofrimento. O Filho de Deus veio e cuidou da nossa mísera situação. Por que os misericordiosos são felizes? A palavra de Deus diz aqui, o próprio Senhor Jesus falou, bem-aventurados os misericordiosos. Essa passagem representa um novo estágio na descrição do homem crente. Já vimos que o indivíduo crente, do ponto de vista de sua necessidade, do ponto de vista da consciência que ele tem de sua necessidade, quais os resultados quando uma pessoa se torna verdadeiramente crente? Bem-aventurados os misericordiosos. Que tremendo teste cada um de nós temos aqui à frente. Nós podemos ver ou mostrar misericórdia, que ela tem dois significados básicos. Primeiro, os misericordiosos têm sentimentos e ações. Compaixão composta de sentimentos e ações. Eu não posso olhar para alguém que está necessitado e dizer assim, que peninha, que dó. E muitos de nós temos essa intenção de olhar para uma pessoa necessitada e dizer que tem dó daquela pessoa. Mas na história, por exemplo, do filho pródigo, o pai teve compaixão e correu até ele. Foi uma compaixão com sentimento e ação. Da mesma forma, sabemos que Jesus teve compaixão dos necessitados ao seu redor. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 36, o Senhor olha para as multidões. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ele olhou para as multidões e viu você e eu. Quando ele olhou para aquelas multidões, ou para a multidão de pessoas, ele viu você e eu naquele meio. Ele teve compaixão. Ele viu que nós andávamos desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9, versículo 36. Algumas vezes, apenas há ação compassiva. Por exemplo, Jesus, o mendigo cego, à beira da estrada, chamou Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lucas capítulo 18, versículo 38. E Jesus responde com a cura. Compaixão e ação é a essência do que significa ser misericordioso. Agora, segundo, os misericordiosos perdoam e são perdoados.
É interessante a gente notar isso. Todo crente ou todo homem deveria ser misericordioso, ou deve ser misericordioso naturalmente, porque faz parte da integridade ou do caráter de Deus, do próprio Senhor Jesus que nos perdoou. Tem misericórdia o indivíduo que possui a capacidade de perdoar ofensas e pecados. Misericórdia abraça perdão pela culpa e compaixão pelo necessitado. É uma função dos discípulos de Jesus. Essa é a sua função, é a minha função. Se você é discípulo de Jesus, você tem essa função de misericórdia. Não é algo que você tenha um dom, mas faz parte natural de alguém que nasceu de novo. A função do discípulo de Jesus. A recompensa não é a misericórdia demonstrada pelos outros, mas por Deus. Misericórdia não é o fundamento motivador da misericórdia de Deus. Deus não nos concede misericórdia porque nós somos misericordiosos. Não, isso já vem de Deus. Ele nos amou primeiro. Misericórdia é fundamental e fundamentalmente ocasional. Olhem os versos, estes versos, logo depois que Jesus disse amém, quando ele estava ensinando ali acerca da oração. Por exemplo, lá em capítulo 6, versículo 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15, quando Jesus diz, versículo 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Discípulos é uma comunidade perdoadora. E as orações são eficazes. Os humildes também são os misericordiosos. Se somos pecadores, temos que perdoar pecadores. Esse é o nosso reconhecimento. Às vezes nós achamos que nós não somos pecadores porque nós não perdoamos os pecadores. Você só perdoa pecador porque você é um também. Por isso nós temos que reconhecer que somos pecadores. Isso também é sinônimo de humildade. Não adianta você dizer que eu sou pecador. Eu sou pecador. Eu sou pecador. Mas você não perdoa o seu irmão, que é pecador também. Ser misericordioso é receber, relacionado a perdoar e ser perdoado. Estamos diante de um paradoxo. De dar e receber misericórdia e perdão, diz respeito a 3 perguntas. Primeira pergunta, será que perdoamos os outros como Deus nos perdoa? Essa é uma pergunta, e é um paradoxo. Ou perdoamos os outros primeiro, para que Deus então nos perdoe? Terceiro, ou Deus nos perdoa e depois nós somos capazes de perdoar os outros? Já surgiu essa pergunta na sua mente? Olha, Deus é misericordioso demais. Ele perdoa incondicionalmente. Mas eu, como homem, não, eu não faço como Deus faz. E aí, como resolver isso? Essas 3 noções aparecem no Novo Testamento, nos textos a seguir, que são, por exemplo, a oração do Senhor lá em Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13, que a gente leu 14 e 15 agora, 9 a 13 vai falar da oração. Jesus está ensinando a orar. E lá pede que Deus perdoe os nossos pecados, as nossas transgressões e dívidas, como nós perdoamos. Então, os pecados dos outros contra nós, parece que as 2 formas de perdão acontecem paralelamente. Agora, se a gente for olhar na oração do Senhor, lá em Lucas, capítulo 11, versículo 4, que é paralelo aí a essa passagem, diz,
perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também temos perdoado a todo aquele que nos deve. Então, essa leitura de oração do Senhor afirma que devemos perdoar os outros antes de podermos nos aproximar de Deus, buscando perdão para nós mesmos. E, finalmente, temos a história do servo incompassivo, lá em Mateus capítulo 18, versículo 23 a 35, quando que foi o primeiro foi perdoado por seu mestre, mas depois se recusou a perdoar o outro servo, por sua falha ele foi condenado. Lembra? Ele estava devendo muito dinheiro e ele estava para ser preso e ele foi perdoado. Mas logo depois que ele foi perdoado, ele saiu, encontrou um outro servo, o servo dele, que estava devendo bem menos, muito menos do que ele devia, mas ele não perdoou e mandou ele para a prisão. Quando o outro soube, mandou ele para a prisão também e disse, olha, ele vai sair depois que ele pagar tudo o que ele deve. Qual desses três padrões de perdão explica melhor essa bem-aventurança? As três, misteriosamente, fazem sentido. Os três são importantes para a fé e vida cristã. É isso que ensinou o nosso Senhor na sua parábola dos dois devedores. Se você ainda não perdoou o seu irmão, talvez você peça perdão a Deus, mas não terá confiança que a sua própria oração será ouvida e a sua oração não será respondida. Você será preso e terá que pagar todas as suas dívidas. E então você dirá, eu sei que já fui perdoado realmente, portanto também perdoo os meus ofensores verdadeiramente. Quantos de nós não temos perdoado alguém? Quantos de nós estamos amargurados, tristes, abatidos, porque nós não perdoamos as pessoas? Eu tenho falado isso muitas vezes dentro da igreja, porque é natural do ser humano ser ofendido e não perdoar, guardar isso, tratar a pessoa como se não tivesse acontecendo nada, e não chega para pedir perdão, e vive essa vida durante anos e anos e anos, vai guardando aquilo e acha que está tudo bem, e ora para Deus e achando que Deus vai responder as orações. Mas não vai. Deus não responde a oração daquele que não perdoa, porque Ele já te perdoou muito mais. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando nessa passagem. Parece difícil perdoar para quem foi profundamente injustiçado. Entra em uma autodestruição, alimentando o rancor e procura alimentar vingança. Essas queixas muitas vezes passam de geração em geração e tornam-se uma força destrutiva na vida de indivíduos e de sociedades. Nós temos isso no nosso meio, entre igrejas, entre pastores, entre irmãos. Precisa haver um conserto nisso. Conserto com S, né? Não é com C. Segundo ponto, os misericordiosos têm princípios. Quem tem misericórdia, perdoa. Daniel 9, versículo 9, diz, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. Além de quem tem misericórdia perdoa, quem tem misericórdia ama. Tudo o que está ligado à misericórdia, perdão, amor também. Se nós olharmos lá em Efésios capítulo 2, versículo 4. Efésios 2, 4. Abra lá para você ler. Que isso fique na sua mente, no seu coração, para agir em sua vida.
Efésios 2,4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Rico em misericórdia. O grande amor que nos amou. Deus nos ama com sua própria misericórdia. Misericórdia expressa o amor. Outra coisa, quem tem misericórdia age com justiça. Olha só. A princípio, misericórdia e justiça parecem duas coisas excludentes. Mas se o meu filho erra, eu tenho duas opções. Primeiro, é punir ou discipliná-lo. E segundo, é ter misericórdia. Mas e Deus? Com Deus, como é que é? Como Ele pode ser justo e misericordioso ao mesmo tempo? Porque é diferente da gente. A Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado. Ele pune. É interessante a gente observar isso. Deus não varre o pecado para debaixo do tapete. Ele não vai fazer isso como a gente faz. Deus não faz o que a gente faz, às vezes, com os nossos filhos, sem punir, deixa para lá. Né? Deus é justo, sempre disciplina, pune pecado. A gente precisa ter cuidado com isso. A gente precisa observar quem é Deus. Agora, como se resolve tudo isso? Por outro lado, a Bíblia ensina que Deus é misericordioso. Ele pune pecados, mas ao mesmo tempo Ele é misericordioso. Parece um paradoxo, parece uma coisa contrária. O que acontece? Essa tensão foi resolvida na cruz. É na cruz que há união da misericórdia com a justiça. Na cruz houve justiça. Se cumpriu lá Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi resolvido. Por isso Deus, Ele pode aplicar ao mesmo tempo a justiça e ao mesmo tempo a misericórdia em Cristo Jesus. Se não fosse assim, estaríamos perdidos. Deus é justo e misericordioso. Faz parte dos seus atributos. Deus nos olha com compaixão, porque toda a ira que caberia em nós foi depositada em Cristo Jesus. É por isso que Deus pode ser misericordioso conosco. Portanto, a misericórdia nunca anula a justiça de Deus. A relação entre a misericórdia e a graça, e essa vocês sabem, né? São muito próximas uma da outra, só que uma num aspecto positivo e outra num aspecto negativo. A misericórdia significa que Deus não dá aquilo que nós merecemos. Você sabe disso já. Deus tem misericórdia, Ele não nos pune como deveríamos punir. Como deveria nos punir. Então, o que nós merecemos? Nós merecemos o inferno. Você e eu merecemos o inferno. Viver eternamente longe de Deus, queimando no inferno, sofrendo eternamente. Você e eu merecemos isso. E há quem diga que não. Talvez você lá no seu íntimo, você diz assim, não, eu sou tão bonzinho. Eu não mato, nem roubo, nem fumo, nem bebo. Mas nós somos trapos de imundícia, como as nossas obras. Não somos nada diante de Deus. Nós merecemos o inferno. Mas a misericórdia de Deus faz com que Ele não nos puna aquilo que nós deveríamos receber. Ele não aplica a sua justiça. Por quê? Porque Ele olha para Cristo. Porque Cristo pagou os nossos pecados. Então a misericórdia dele funciona por causa do Filho. Se não fosse Jesus na nossa causa, se não fosse Jesus entrar na nossa posição e pagar os nossos pecados, a misericórdia de Deus não existiria.
Foi por isso que ele aplica a sua misericórdia. Por isso que há misericórdia na nossa vida. E a graça de Deus é dar aquilo que não merecemos. A graça de Deus é dar aquilo que nós não merecemos. Nós não merecemos a vida eterna. Nós não merecemos o céu. Nós não merecemos estar com Deus eternamente. Nós não merecemos o pagamento de Jesus. Não merecemos. Você não merece, você não fez nada para isso. Você recebeu de graça algo tão valioso que você nem sabe o valor e você nem dá valor. Então, aquilo que nós recebemos de Deus, nós não merecíamos. E por mais que façamos algo para merecer, jamais vamos pagar aquilo que recebemos sem merecer. Então, essa questão principal da nossa salvação é algo primordial para você entender que eternamente somos gratos a Deus. E a nossa gratidão tem que ser tão abrangente, tão alta, tão grande, que o que eu fizer para Deus não vai atingir o amor que Ele demonstrou em nos dar aquilo que nós não merecemos. Jamais. Portanto, a nossa vida cristã deveria ser uma vida de muita gratidão. A nossa vida cristã deveria ser uma vida tão assim, vislumbrante, que a pessoa olhasse para a gente e dissesse assim, rapaz, o que tem aquela pessoa? Por que ele é tão alegre? Por que ele é tão contente? Por que ele serve a um Deus invisível que ele não enxerga de uma forma tão forte, tão contundente? Sabe por quê? Nós não fazemos isso? Porque nós não enxergamos o que nós ganhamos de presente. O valor que é aquilo que nós ganhamos sem merecermos. Vemos a misericórdia em toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Abraão resgatando Ló, enfrentando os 5 reis, lembra? Foi lá, enfrentou para salvar o seu sobrinho. Moisés ora pela cura de Miriam. Miriam foi contra Moisés, queria brigar com Moisés. Miriam ficou leprosa e Moisés orou por ela, para que ela fosse curada. Isso é misericórdia. José, perdoando seus irmãos, também é misericórdia. Davi, que por 2 vezes teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas não fez, porque isso também era misericórdia. A misericórdia envolve a superação do desejo de vingança. Eu não vou vingar ninguém, porque eu tenho misericórdia. O misericordioso abandona a retribuição e entrega a Deus. O misericordioso estende as mãos, consola e conforta. No Novo Testamento, Jesus traz uma nova percepção aos judeus, que eles não conheciam. Eles acreditavam que deviam consolar somente os seus irmãos. E se não fosse judeu, eles eram implacáveis. Eles mandavam matar mesmo. Fazia atrocidades, sim, porque eles achavam que a punição era real e verdadeira, e eles não tinham essa questão de misericórdia. José não só perdoou, mas abraçou e consolou os seus irmãos. Em terceiro lugar, os misericordiosos receberão misericórdia. Essa é a promessa. Os misericordiosos receberão misericórdia. Essa bem-aventurança afirma que os misericordiosos receberão misericórdia. De quem eles receberão misericórdia? Essa é a pergunta. E aqui, mais uma vez, vemos Jesus que usa o passivo divino. Isto é, os misericordiosos receberão a misericórdia de Deus. A misericórdia de seus companheiros humanos pode ser escassa, mas a misericórdia de Deus jamais lhe falhará.
Uma mulher idosa havia perdido o filho e o marido, assassinados por um soldado chamado Van de Brueck. Quando o juiz lhe perguntou o que ela desejava do senhor Van de Brueck, sua resposta trouxe a atmosfera do céu para aquele tribunal. O senhor Brueck tirou-me toda a família, e eu ainda tenho muito amor para dar. 2 vezes por mês, eu gostaria que ele viesse até o gueto e passasse o dia comigo, de modo que eu possa ser uma mãe para ele. E gostaria que o senhor Van de Brueck soubesse que ele foi perdoado por Deus e que eu também o perdoo. Eu gostaria de abraçá-lo para que ele saiba que o meu perdão é verdadeiro. Nós vemos isso no livro de Philip Yancey, que conta que algumas pessoas, isso aconteceu, algumas pessoas começaram a cantar Amazing Grace, que é a graça excelsa, ou graça maravilhosa. Porém, o Van, ele não pôde ouvir o hino, porque ele estava desmaiado. Histórias como essas nos fazem perceber que da mesma forma que o perdão não é fácil para quem o concede, ele é perturbador para quem o recebe. É interessante que quando você perdoa, você tira um peso grande das suas costas. Você sente um alívio tremendo. E a pessoa que recebe o perdão chega a desmaiar, porque não esperava daquela pessoa. Porque o que ele fez para aquela pessoa foi algo muito forte. Então o perdão tanto afeta aquele que perdoa, como aquele que é perdoado. E essa passagem mostra isso. E nós temos que ver que o perdão que Deus fez por nós deve nos impactar muito a nossa vida. Porque as pessoas lá fora não enxergam esse perdão. Eles acham que não tem nada a perdoar. Eles não entendem que eles têm uma dívida enorme com Deus, impagável. Mas você e eu entendemos isso e fomos perdoados por Cristo Jesus. E precisamos exercer misericórdia na nossa vida. Porque só assim, viveremos uma vida plena dentro da igreja de Cristo, dentro do corpo de Cristo. Só assim nós poderemos viver uma vida plena de regozijo, de alegria. Eu quero terminar recitando essa música que eles cantaram ali, nesse tribunal. Mas eu vou recitar em português, não em inglês. Que diz assim, presta atenção. Vocês já ouviram muitas vezes, mas eu quero que vocês reflitam na letra. Graça maravilhosa. Quão doce canção que me diz, vem descansar em meu Deus. Muito perdido estava, mas eu me encontrei. Era cego, até que Deus enxerguei. Eu era pobre e cego, mas agora eu posso ver, pois a minha alma encontrou sua paz. Pois o seu sangue me lavou, e agora eu novo sou, pois a graça de meu Jesus me alcançou. Graça maravilhosa, quão doce canção, que me diz, vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Era cego, até que Jesus enxerguei. Através de muitos perigos, laços e tentações, eu vivi sem encontrar solução, mas sua graça me trouxe salvo até aqui, libertou-me e hoje eu sou feliz. Quando lá no céu chegar e contemplar o meu Jesus, eu irei lhe agradecer pela cruz. Quando lá no céu chegar e contemplar o meu Jesus, eu irei lhe agradecer pela cruz, pela paz, pela vida, que não terá mais fim, pois todo o mal Ele já sofreu por mim.
Graça maravilhosa com doce canção, que me diz, vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Era cego, até que Jesus enxerguei. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, que nós venhamos a enxergar a Tua graça e misericórdia em nossa vida. Que venhamos a viver uma vida plena, como o Senhor nos ensinou, uma vida em abundância em Cristo Jesus. E mesmo do sofrimento nós podemos ter a certeza de aquilo que nós ganhamos, nenhum tesouro da terra poderá ultrapassar o valor da salvação em Cristo Jesus. Se alguém aqui ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Senhor, toque no coração dessa pessoa. Que ela venha a entender que a misericórdia e a graça derramada em sua vida também pode lhe trazer esse alento necessário para uma vida eterna em Cristo Jesus. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.